tabela periódica atual adotada no mundo inteiro segue as regras estabelecidas pela UPAC, mas para chegarmos ao modelo atual, ela teve de ser desenvolvida ao longo dos anos por diversas gerações de estudiosos. É uma ferramenta muito importante de organização dos elementos químicos, auxiliando nos mais diversos aspectos. Em 1817, Dobereiner organiza os elementos químicos com propriedades semelhantes em grupos de três. Essa organização fica conhecida por Tríade de Dobereiner. Em 1862, Champ-Courtois propôs a organização dos elementos químicos em um cilindro. Ele organizou os elementos químicos de forma espiral em ordem crescente das massas atômicas. Por ser semelhante a um parafuso, essa organização de elementos ficou conhecida por parafuso telúrico de Champ-Courtois. Em 1866, Newlands elaborou uma periodicidade semelhante à sequência das notas musicais. Para ser aplicada aos elementos químicos, ele enfileirou os elementos conhecidos em linhas horizontais, 8 em cada linha, em ordem crescente de massas atômicas. Essa organização ficou conhecida por Lei das Oitavas de Newlands. Em 1871, Mendeleev teve a ideia de organizar os elementos químicos em forma de baralho, de acordo com o jogo Paciência, pois percebeu a coerência entre linhas, propriedades e massas atômicas. Essa organização é conhecida por tabela periódica, que posteriormente foi modificada, mas mantém grande semelhança de formato. Entre 1913 e 1914, Monzelaer definiu a tabela periódica atual quando notou que a verdadeira identidade de um elemento não está relacionada diretamente com a massa dele, e sim com a carga nuclear do átomo que o representa. Assim, modificou levemente a tabela proposta por Mendeleev, permanecendo sua essência até hoje. Na tabela atual, os elementos químicos são organizados em linhas horizontais em ordem crescente de número atômico e classificados por suas propriedades semelhantes. As colunas são chamadas de grupos ou famílias, pois organizam os elementos de acordo com a semelhança de suas propriedades físicas e químicas. No total, existem 18 colunas. Os elementos que estão em uma mesma família possuem o mesmo número atômico de elétrons na camada de valência. A família 1A tem 1, a família 2A tem 2, a família 3A tem 3 e assim por diante, até a família 18, que possui 8 elétrons na camada de valência. A tabela periódica é dividida em metais, não metais e semimetais, e suas famílias são: família 1A, metais alcalinos; família 2A, metais alcalinos terrosos; família 3A, da coluna 3 a 12, metais de transição; família 13, do boro; família 14, do carbono; família 15, do nitrogênio; família 16, calcogênios; família 17, halogênios; família 18, gases nobres. A tabela também possui 7 períodos, numerados de cima para baixo. O número corresponde à quantidade de níveis, ou camadas eletrônicas, que seus elementos representam. Assim, os elementos químicos do primeiro período, hidrogênio e hélio, representam apenas um nível energético, enquanto os do segundo período possuem 2 níveis energéticos, e assim por diante até o sétimo período. Distribuição eletrônica. A tabela periódica permite para todos os elementos químicos identificar o número de elétrons da camada de valência através da representação da distribuição eletrônica. Observe que as famílias 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A e 7A possuem, respectivamente, de 1 a 7 elétrons na última camada energética. Os subníveis demonstram a distância média do elétron referente ao núcleo do átomo, cujas 7 camadas são representadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q, respectivamente, de 1 a 7. Quanto maior for o número ou a sequência, maior será a distância desse elétron do núcleo atômico e menor será sua energia de ionização, que será explicado. Os subníveis das camadas eletrônicas são designados pelas letras minúsculas S, P, D e F. Cada nível comporta um número máximo de elétrons. Raio atômico. O raio atômico se refere ao tamanho do átomo, ou seja, quanto maior o número de níveis, maior o tamanho do átomo. Em relação a átomos com o mesmo número de níveis, o de maior número de prótons é menor.
pois realiza uma atração mais forte sobre seus elétrons. Ou seja, o raio atômico é a distância entre o centro do núcleo de um átomo e seu elétron mais externo da sua eletrosfera. O raio atômico cresce de cima para baixo na família da tabela periódica, acompanhando o número de camadas dos átomos de cada elemento e da direita para a esquerda nos períodos da tabela periódica. Energia de ionização é a energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo. O tamanho do átomo interfere nessa energia, onde, quanto maior o átomo, menor a energia de ionização, pois o elétron tem menor interação com o núcleo. A afinidade eletrônica tem comportamento parecido com o da eletronegatividade, já que não tem uma forma muito definida do seu crescimento na tabela periódica. Cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita. Eletronegatividade. A eletronegatividade é a força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação. É a tendência de ganhar elétrons. Na tabela periódica, a eletronegatividade aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. Essa propriedade tem relação com o raio atômico. Quanto menor o tamanho de um átomo, maior é a força de atração sobre os elétrons. Eletropositividade. Eletropositividade é a tendência de perder elétrons apresentada por um átomo. Quanto maior for o seu valor, maior será o caráter metálico. Os átomos com menos de 4 elétrons de valência, metais em geral, possuem maior tendência em perder elétrons. Por isso, possuem maior eletropositividade. Um aumento no número de camadas diminui a força de atração do núcleo sobre os elétrons periféricos, facilitando a perda de elétrons pelo átomo e, consequentemente, aumentando sua eletropositividade. A eletropositividade cresce da direita para a esquerda, nos períodos e de cima para baixo nas famílias. O potencial de ionização mede o contrário da afinidade eletrônica. É a energia necessária para retirar um elétron de um átomo neutro em estado fundamental e no estado gasoso. A retirada de elétron na primeira vez utilizará uma quantidade de energia maior que na segunda retirada, e assim sucessivamente. Possui um comportamento igual ao da afinidade eletrônica e da eletronegatividade. Na tabela periódica, o potencial de ionização aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita.